Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Queres saber mais sobre o negócio de treino personalizado? Aumentar os teus conhecimentos sobre marketing, vendas e gestão de carreira para potenciares o teu negócio? Conversas de Personal Trainers é o podcast de partilha de conteúdo exclusivo para personal trainers. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Ganha mais tempo para ti e entrega mais e melhor qualidade aos teus alunos. Faz as prescrições dos treinos para os teus alunos em apenas alguns minutos, acompanha todo o seu progresso online ou presencialmente e oferece-lhes uma app totalmente gratuita para que nunca mais se sintam perdidos. Descobre todas as funcionalidades e começa os teus 14 dias grátis em www.elitetrainer.fit. Agora, vamos ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Personal Trainers. Hoje o convidado é o Rafael Peixoto. O Rafael, para além de personal trainer e de formador, ele já se vai apresentar melhor. Eu não costumo apresentar os convidados, porque ninguém melhor que eles para se apresentarem. Mas o Rafael tem feito aqui um trabalho incrível naquilo que toca à educação de personal trainers e por isso é que ele está aqui hoje, para falarmos um bocadinho daquilo que é o percurso dele e de como é que ele está a contribuir para a evolução aqui dos profissionais, nomeadamente dos personal trainers. Rafael, muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o convite e começo por aí mesmo, por te perguntar quem é que é o Rafael, como é que tu chegas até aqui, qual é que foi o teu percurso, conta-nos um bocadinho mais sobre ti. Obrigado, Fábio. E também, antes de mais, parabéns por tudo o que tens construído. Que melhor do que tu saber que isto é difícil, construir assim alguma coisa e batalhar pelas coisas, de certeza que também não há, porque já passaste imensas dificuldades pelo caminho e são coisas que fazem parte. Bem, quem é que sou eu? Acho que é uma história longa e vou tentar resumir assim um bocadinho para não ficar muito comprido. Mas eu tenho que recuar um bocadinho lá atrás a quem é que eu era e quem é que sou agora. Porque o Rafael do passado não é o Rafael de hoje em dia, e muito menos será o Rafael do futuro. Mas eu comecei como uma pessoa extremamente introvertida, se calhar há, sei lá, uns 6 anos atrás era quase impensável eu estar aqui assim a falar com tanta tranquilidade. Mas eu comecei, não é, na universidade e até mesmo antes de entrar na universidade, eu fiz uma formação de musculação e cardio fitness, portanto já tinha ali uma ideia de vir um bocadinho para esta área e eu era e sou tímido, apesar de pode não parecer muito, mas sou muito tímido e introvertido, e quando entrei na universidade ainda era pior. E na altura a minha ideia era ser professor de educação física, porque naquela altura ainda havia a grande possibilidade de facilmente ir para uma escola dar aulas e dar assim uma perninha no ginásio, ou seja, fazer ali um pequeno extra. Logo no primeiro ano isso caiu por terra, porque foi aquela fase onde a entrada nas escolas de educação física ficou difícil e os professores passaram a ser nómadas. E eu não me via a ser assim, não me via a ser um nómada, a ter que mudar constantemente, todos os anos, e quem sabe até de meio ano ter que mudar de cidade ou de local onde estava. Então tinha o interesse desta área, e desde cedo comecei logo a fazer pequenos workshops e tudo, e nunca mais me esqueço de uma das pessoas mais importantes no processo, que foi o meu professor José Vilaça, que eu fui a um workshop, e ao chegar eu estava sozinho, ele olhou, viu-me, já me conhecia de ser meu professor e perguntou-me: "O que é que estás aqui a fazer? Estás sozinho?" E eu disse: "Olha, venho cá ouvi-lo." E então ninguém quis vir, eu vim sozinho. E ele olhou, riu-se e disse: "Opá, hoje ninguém quis vir contigo, mas vais ver que um dia mais tarde vão todos andar atrás de ti." Pronto, e felizmente isso acabou por se concretizar. Eu fiz todo o trajeto na universidade, desde a licenciatura, mestrado, terminei o doutoramento no ano passado e com isto foi crescendo aqui uma vertente muito crítica e muito perfeccionista um bocadinho das coisas. Eu sempre fui assim, sempre fui muito perfeccionista. E eu antigamente eu não fazia porque aquilo não ia sair perfeito. Então eu ficava sempre a tentar aperfeiçoar até a coisa sair.
Hoje em dia não, por isso é que eu digo que hoje sou diferente, que é mais vale feito que imperfeito, que mais Perfeito. vale feito que perfeito. E então é experimentar e logo se vê o resultado. Se correr bem, segue, se não correr, há que alterar alguma coisa. E então aí, nesse trajeto todo, surgiu sempre aqui, desde cedo, eu comecei o meu Instagram talvez em 2000 e, sei lá, 2014, 2015, ou um bocadinho mais tarde, mas mais ou menos por aí, talvez depois de 2015, com a ideia de eu quero comunicar para os profissionais, eu quero que os profissionais tenham acesso a informação que é baseada na evidência e que será baseada na prática. Na prática, que eu na altura não tinha muita, Uhum. hoje em dia já tenho muitas horas de voo, mas quero que seja de fácil acesso aos profissionais. Opa, leitura relativamente simples, facilmente explicada, porque via que muita gente tinha dificuldade ou alguma dificuldade com o inglês e isso era logo um entrave. E Hum. depois, o entender um artigo científico, eles tinham que gastar muita energia para conseguir entendê-lo. E quando o ser humano gasta muita energia, ele não quer fazer, então não faz. E Exato. eu quis facilitar esse processo. Pronto, e depois tudo veio, fui especializando muito na área da parte da reabilitação, de lesões, sempre com formações e sempre muito crítico, até que hoje em dia já passei por todos os tipos de locais. Eu trabalhei em ginásios tradicionais, eu trabalhei em boxe de crossfit, desde começarem mesmo do zero, até numa altura ter sido mesmo dono, assim, sócio de uma boxe de crossfit. Passei por estúdios de treino personalizado mais pequeninos, mais elitistas, digamos assim. Passei pelo futebol, uma parte, uma área que é assim um bocadinho paixão, por causa de toda a emoção. Uhum. Passei pelo voleibol também, em termos de Como forma. preparador físico. Sim, sim, como preparador físico. Hum, Até que agora eu sou formador e sempre cresci como formador, opá, graças um bocadinho ao meu resultado, ou seja, acredito que consegui tocar em muitos alunos e consigo hoje em dia tocar em muitos alunos, cada vez mais, porque nós vamos aperfeiçoando a forma como o fazemos. E até que hoje em dia sou aqui sócio também de uma clínica de fisioterapia que está num grupo, que é a Mioclínica, onde o objetivo final é trazer mais pessoas para o exercício e ter uma entrega de altíssimo valor. A par disso, eu dou aulas na universidade de momento e tenho a academia, que é o objetivo é esse da academia, que é chegar ao máximo de profissionais possíveis com informação atualizada, de forma simples e que eles gastem pouca energia para ter acesso a isso. Por Boa, isso, o Rafael antigo era tímido, introvertido, ainda continua, mas ligeiramente diferente. boa. Olha, tocaste em vários pontos que eu gostava de aprofundar um pouco mais e vou começar precisamente por esse, que eu apontei logo aqui, a questão do seres introvertido ou seres mais tímido, e eu identifico-me muito com isso, porque também sempre fui mais de estar na minha, sei lá, imagina, em quase todos os contextos eu resguardava-me, ou seja, não era o que ficava na fila da frente, não era o que colocava questões, ou era sempre aquele que se me chamassem eu tremia todo, e agora é a minha vez de falar, cara, já estou aqui todo a tremer. E identifico-me muito com isso. No entanto, depois também vejo que é como é que vá, neste nosso caso, vá, como é que nós depois também conseguimos fazer o transfer para agora, por exemplo, estarmos aqui a falar, comunicarmos para outros profissionais, não termos esse receio de nos expor, isto porque pode ser algo que muitos personal trainers possam sentir, que se sintam na mesma condição, sejam mais tímidos ou mais introvertidos, e acabam por ver nisso uma limitação. O que é que tu dirias a uma pessoa que sente que é mais tímida ou mais introvertida e que pode ter esse receio de chegar às pessoas? O que é que tu lhe dirias para ultrapassar essa não queria chamar barreira, mas esse entrave, vá, esse pequeno entrave que ela possa Uhum. sentir? O que é que tu lhe dirias? Pá, acima de tudo é começa, faz. Porque eu também senti isso que tu disseste, que é, eu sentava-me lá atrás, nas filas, pá, tremia quando chamava o meu nome,
muito raro informações, eu colocava perguntas. Um, e o primeiro momento em que nós temos que falar para uma câmara, em que temos que nos expor, custa imenso. É uma pessoa sua das mãos, uma pessoa sua por todo lado. Mas a realidade é, se nós nunca começarmos, nunca vamos dar esse passo. E quanto mais nós fizermos, mais confortáveis ficamos. Por isso não tenham medo do que é que os outros vão dizer, porque quem vai criticar são aqueles, principalmente, que também não têm coragem para o fazer. Porque quem o faz entende a dificuldade que é e não vai criticar o próximo. Sem Quem dúvida. mais critica é quem não faz. Por isso é que começa, faz, no início vai correr mal, vai, sem dúvida. Os primeiros vídeos que se fizer, a primeira abordagem que se fizer, o primeiro telefonema, vai correr mal, vai, mas o 10º já não vai, já vai ser melhor. E o 20º vai ser ainda melhor. E depois de fazer 100, cada vez aquilo vai melhorando e vai sendo mais fácil. Por isso é mesmo, faz e esquece o que os outros dizem. Acreditas que, então, por exemplo, o principal ponto que pode impedir essas pessoas de avançarem ou de começarem é um bocadinho aquele medo do julgamento ou talvez por exemplo, trazendo para o exemplo presencial, por exemplo, sou mais tímido ou sou mais introvertido, então tenho receio de chegar à pessoa, falar com ela ou dar-lhe uma correção ou apresentar o meu serviço. Achas que pode ter a ver, por um lado, com o medo do julgamento, por outro, um medo de rejeição, ou às vezes até outra coisa, que é, eu comparo-me, sei lá, tenho um colega que é assim mais extrovertido, que tem facilidade em falar com as pessoas, e eu comparo-me com ele e fico ali mais retraído e acabo por não chegar à pessoa. O que é que tu achas que pode ser a origem de bloquear alguém que possa não estar a conseguir passar esse patamar? Eu acho que cada um vai ter ali digamos, um top 3 que será sempre mais ou menos o mesmo, mas que a oposição de ordem será um bocadinho diferente. A rejeição, ou seja, nós como seres humanos, o não é penoso para todos e muitas vezes são ideias pré-concebidas que temos, que é, se eu falar com ele vai ser mal educado comigo ou vai-me mandar passear. Mas se nós nunca falarmos, também nem Claro. sequer sabemos se esse é o resultado. E são ideias e pensamentos que nós criamos na cabeça e já estamos a tentar prever uma coisa que nós não sabemos como é que vai acontecer. Será talvez o mais importante aí é a forma como se faz. Aquilo que se diz perante a pessoa e a forma como se vai abordar. É sempre, ou deve ser sempre, numa perspectiva de tentar ajudar, porque é aquilo que se vai fazer, vai ajudar a pessoa. Então, o primeiro passo é perguntar se ela quer ser ajudada. Se quiser, perfeito. Se não quiser, está tudo bem. Simplesmente disse, olha, Sim. não quero, obrigado. Então, se formos educados, a pessoa nunca vai ser mal educada. Sim, Então, é um acredito. bocadinho isso. Sim, acredito que possa haver aquele medo da rejeição e às vezes tomar isso como algo, uma rejeição pessoal, quando não é uma rejeição pessoal, é algo que simplesmente, ok, a pessoa pode não estar no momento, pode não estar preparada, etc. E o facto de tu perguntares nunca vai ofender ninguém, nem ninguém te vai tratar mal por tu perguntares se ela precisa de ajuda ou o que seja. Então, às vezes é essas ideias pré-concebidas que nós temos de ter medo de abordar a pessoa, ela não te vai morder. Exato. E lá está, tu mesmo sendo introvertido, mesmo sendo tímido, vais ter a tua forma de abordar, não vais ser tão, sei lá, se calhar tão expressivo, mas vai e aborda da forma que tu achares mais correta e está tudo bem. E depois, no final do dia, quando te fartares de já ter falado com pessoas, vais para o teu buraco, não é? Que é aquilo que eu ainda faço hoje em dia, que é agora não me chateiem, deixem-me estar aqui no meu cantinho. Tu falaste em várias coisas também, que é tu dás aulas na faculdade, fizeste o teu mestrado e o teu doutoramento, dás aulas em escolas de formação, tens a tua própria academia, és sócio numa clínica. Como é que tu geres todas essas bolas neste momento? Como é que tu geriste estas bolas todas neste momento? Não é fácil, nada fácil. Ainda para mais, eu agora sou pai, relativamente há pouco tempo, há 9 Mais uma meses. equação. Portanto, não é nada fácil. Agora, é tudo, todo o resultado tem um custo.
não é? Tudo aquilo que nós queremos alcançar tem um custo. Um custo pessoal, um custo profissional, um custo social, um custo psicológico, um custo monetário. Hum, então é nós pensarmos se estamos dispostos a pagar o preço. E pagar o preço é muito isso. Eu desde cedo que pá, não ia assim a muitos jantares, ou seja, o meu contexto social de festa, noite, jantares, copos, sempre foi bastante reduzido porque o meu tempo era investido nisso, em formar-me, em querer saber mais, em pá, como tive esta oportunidade para dar formação, eu não vou dizer que não, eu vou. Hum, é uma gestão difícil e se calhar alguns projetos poderiam andar um bocadinho mais rápido se a dedicação fosse mais limitada, sem dúvida. Ou seja, se o Uhum, foco fosse a 100% numa coisa, de certeza absoluta que o resultado era outra. Então claro. depois também é um bocadinho isso, é o que é que nós queremos no futuro. Então, se realmente é aquilo que nós queremos, então temos que começar a afunilar. Mas é uma gestão difícil, mesmo em termos pessoais também é difícil, porque por vezes temos que retirar tempo onde, onde tem que ser, digamos assim. Sim. Mas não é fácil, nem é para todos, sem dúvida alguma. Tu tens uma. Tu ganhaste uma veia muito empreendedora também, ou seja, tu, para além da parte académica, seguiste também uma parte, ou seja, tens aí uma veia também bastante empreendedora, no sentido em que tens os teus próprios projetos, tens a tua própria academia agora. Um, e isso não é muito comum, não é? Ou seja, pelo menos eu não vejo isso como muito comum. Alguém que é muito académico, depois também ter uma vertente empreendedora. Como é Uhum. que o Rafael chega até esse ponto? Ou seja, qual é que é o percurso que te leva ao momento em que, ok, eu também tenho aqui uma veia que eu quero explorar do empreendedorismo, de ter os meus próprios projetos? De onde é que isso surge e como é que Uhum. chegaste a esse ponto? Sim, e também tocaste aí nesse ponto que eu acho que é muito importante e infelizmente em Portugal nós cada vez menos vemos pessoas com essa veia. Pode ser pela questão do país, pode ser pelas políticas, N fatores que podem influenciar, mas eu diria que a nova geração, a malta que está aos 18, 20, que essa veia é cada vez menor. O que por um lado me deixa preocupado, porque aquilo que dá, saindo agora só um bocadinho do exercício, que Sim, é sim. aquilo que dá emprego, não é? Aquilo que faz o país movimentar-se, são as empresas. É alguém que teve uma ideia, que acreditou, implementou e de repente criou ali, criou 2 postos de trabalho e de repente já são 4 e depois 10 e quando vamos a ver, tipo, são 200 pessoas, 1000, 5000, e isso preocupa-me um bocadinho. Agora, como é que isso chegou até mim? Eu acho que foi por todo o trajeto, que é a ambição. Eu costumo dizer que eu quando disparo para algum lado é para chegar ao topo, senão não vale a pena. Se não for para chegar ao topo, aquilo será, ou seja, não é uma prioridade, é algo que se eu tiver que dizer que não digo e pronto. Um, e essa ambição fez-me crescer e eu fui conhecendo diferentes realidades e eu já quando entrei na universidade, também talvez um bocadinho por histórico familiar, eu queria ter o meu próprio espaço. Eu entrei na universidade a dizer, eu um dia gostava de ter um espaço. E a minha ideia já na altura era, eu não quero um espaço para eu estar lá na operação. Eu quero um Ok. espaço onde eu possa formar uma equipa para eles chegarem a mais pessoas. Hum, Obviamente naquela altura o conhecimento era muito pouco, mesmo da parte empreendedora, mas já era uma coisa que eu tinha ali, que se calhar vem da família, que é o meu avô, da parte do meu pai, teve uma empresa de eletricidade, apesar de não ter muita relação com ele, mas já teve isso. O meu pai trabalhou muito no banco, então há ali uma relação com o dinheiro que em Portugal é um bocado tabu. Quase que falar em dinheiro é um tabu. Então, para Sim. mim nunca foi. E eu entendi, ou às vezes sem querer, entender um bocadinho como é que funciona isto do dinheiro e para que é que ele serve. E isso, se calhar, impulsionou e criou essa veiazinha desde pequeno. O meu avô, da parte da minha mãe, também teve uma mercearia. E eu
de pequenino lembro-me de coisas que eu aprendi muito. Desde ele dizer que, pá, ele, por exemplo, ele não tinha um produto e ele nunca dizia à pessoa que não tinha. Ele Ok. dizia, olha, hoje está esgotado, mas daqui a 2 dias já cá está. E ele arranjava forma de ter o produto para vender. Então, se calhar, isso impulsionou aqui esta veia. E depois foi pelo trajeto em si, também conheci pessoas que alimentaram muito essa veia e me deram um conhecimento para eu também conseguir, e que são pessoas que eu mantenho muito por perto e tenho um carinho muito, muito especial. E foi dessa forma que surgiu, mas acima de tudo é a ambição de querer mais e a vontade. E acima de tudo se nós não queremos estar dependentes de nada ou de ninguém para ter um resultado, este é o caminho. Porque Sem senão é dúvida. sempre, pá, porque aquele gostava mais do outro e foi ele que foi promovido, ou este é que foi selecionado porque era amigo daquele. Neste trajeto ou aquilo que tu estás a criar efetivamente tem valor e há quem queira trocar o seu tempo, que é dinheiro, por o que tu estás a oferecer, ou então não existe. E tens que trocar a ideia e tens que reformular tudo. Por isso só depende de ti. E és tu Boa. que tens que fazer. Muito bom, muito bom. Sem dúvida. Tocaste aí noutro ponto que é, tu acreditas que, agora virando para a nossa área mesmo, tu acreditas que existem menos PTs com esse espírito empreendedor hoje em dia? Tu referiste aí que sentes que a nova geração está menos empreendedora. Tu sentes que na nossa área isso também é uma realidade? Talvez sim, talvez não. Noto que há um crescimento que é transversal, onde a malta começa no ginásio, aulas de grupo, sala, depois cresce para o PT, que é onde a troca de tempo por dinheiro é superior, então é Uhum. normal esse crescimento. E depois há ali quase que uma estagnação. Pronto, e há alguma parte que fica tranquila e está tudo bem. E há outra parte que se sente quase como injustiçado de Hum. eu quero mais, sente aquela injustiça para com o ginásio A e vê comissão, que a forma diz, a comissão, a renda, isso, exatamente, pagamos muito de renda, aquilo que seja. Sim. exatamente, é isso mesmo. E vê como forma o abrir o seu próprio espaço. Só que isso é um pau de dois bicos, pode ser uma pequena armadilha, que é como nós não temos muita cultura de, do que é um negócio, isso acaba por ser aquilo que é o eu-gócio. Ou seja, está criado, centralizado em ti e que tu desconheces todo aquele trabalho que o ginásio faz. Ou seja, a atração de clientes, todo o funil de vendas, que é eles atraem, eles aquecem essas leads e eles levam-nas para o fim do funil, que é na conversão. Por vezes, o PT tem que fazer essa parte em alguns ginásios. E que, se nós fôssemos, eu uso muito a premissa do zombie, que é, eu fui buscá-la, eu adotei-a porque gostei de ouvir o Miguel Milhão a falar desta forma e E tu eu adotas sempre a nossa. identifiquei-me, exato, e E bem, identifiquei-me por sentir que batalho um bocadinho contra isto na parte do exercício. E então se nós fôssemos um bocadinho menos zombies, nós podíamos olhar e dizer, não, isto é uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade de aprender a fazer isto. Porque se dominarmos isso, é mais uma área que nós estamos a dominar que no futuro pode ser vantajosa. Então, como só conhecemos até aí, depois esquecemos o resto do trabalho do ginásio. Que quando nós queremos ter o próprio espaço é a parte mais importante. Porque se eu não faço a pessoa chegar até mim, como é que eu vou trabalhar? Não é? Então, sim, eu até vejo algumas pessoas a quererem, mas esta parte tem que ser mais sensibilizada e acho que a malta tem que dar um bocadinho mais de relevância a isto mesmo. Que falha um bocadinho. sem dúvida.
Eu concordo contigo, principalmente em quem, por exemplo, quer abrir ou vai abrir um estúdio, ou seja, que opta pelo caminho de um estúdio próprio, que é se calhar aquilo mais comum do pessoal que sai de um ginásio e quer abrir um negócio próprio quando já tem uma carteira de clientes grande. E o que muitas vezes acontece é que eles fazem as contas, não é? Eu tenho aqui estes clientes todos no ginásio, pago X de comissão ao ginásio, ou pago uma renda ao ginásio, mas se eu der Uhum. estes treinos todos por mim no meu estúdio, eu vou ganhar isto em vez disto. E o que é que acontece? Abrem o espaço, levam os clientes para lá, mas depois esquecem-se que existe a rotação natural dos clientes, por muito boa que a retenção seja, a vida vai sempre acontecer em algum momento para algum cliente e então a perda do Exato. cliente vai ser inevitável. E depois não existe nada a voltar a colocar clientes lá para dentro, não é? Então é muito também isso que eu digo e concordo, que é normalmente o ginásio faz a parte mais difícil, que é a atração de clientes, é a geração de volume de pessoas para Uhum. depois vocês conseguirem apresentar o Sem serviço e dúvida. conseguirem fazer a venda. Ou seja, neste caso, a maior parte dos PTs, que se calhar vá 90%, consegue fazer duas coisas, que quer dizer, alguns nem a parte da conversão dominam muito bem, Uhum. há uma percentagem maior que se calhar domina a parte da entrega. Tu se calhar vais-me dizer que mesmo assim existe uma parte que não a domina, e eu concordo, e é aí também que tu entras. E há uma percentagem muito, muito, muito diminuta que domina a atração. Não é? Então, quando tu consegues dominar atração, conversão e entrega, tu estás completamente livre, digamos assim, se tu quiseres, de quem quer que seja, de cobrar o teu valor, de trazer os teus clientes, de fazer o teu negócio com as tuas regras, com as tuas condições. E isso é Sem sem dúvida. dúvida um ponto muito, muito importante. Um, eu fiz esta questão em relação à nossa área, porquê? Porque eu senti isso, por exemplo, acho que foi a semana passada ou esta semana, não me lembro se foi, acho que foi esta semana ainda. No início da semana lancei aquela sondagem a perguntar se sentiam que o trabalho era valorizado ou não, e muitas das questões que surgiram foi precisamente nessa questão da renda, de sentirem essa tal injustiça. Uhum. E outra das questões foi se considerariam que neste momento, para serem valorizados, só existia o caminho do negócio próprio. E muita gente respondeu que sim. Agora, dessa gente que respondeu que sim, são quantas é que realmente dão esse passo, não é? Quantas realmente é que dão esse passo? O que é que tu achas Sem que dúvida. tem que acontecer para um PT querer dar esse passo e realmente preparar-se para esse passo? Porque acho que são duas coisas que têm que estar ligadas, como tu disseste bem, que é eu Uhum. quero dar esse passo, mas eu tenho que me preparar para esse passo. O que é que eu tenho que fazer? Sem dúvida. Hum, e são duas coisas bem diferentes, porque uma coisa é o querer, outra coisa é realmente o dar o passo. Ou seja, eu acho que do nada até ao querer é um caminho mais curto, mas do querer até dar o passo, o caminho é muito mais longo. Hum, e para a pessoa querer, eu acho que é relativamente simples, porque hum, quando nós trocamos tempo por dinheiro, que é maioritariamente o que somos ensinados a fazer, nós estamos limitados. Ou seja, o dia tem 24 horas. Se eu dormir 8, eu já reduzi isto para 16 horas. Se eu tirar 2 para comer, eu tenho 14. Se eu tirar uma para treinar, eu tenho 13. Se eu retirar ali, se tiver umas viagens, qualquer coisa, vamos pôr ali 1 hora de viagem, eu tenho 12. E estou a contar 1 hora de viagem, se calhar já para muitos será pouco, tenho 12. Se eu der 10 sessões, sobraram-me 2 horas. Se eu quiser ter um hobby à parte, se eu quiser estudar, se eu quiser ter tempo para a família, eu só tenho 2 horas por dia. E que muitas vezes podem estar perdidas no meio do dia em horários mortos. Então isto torna-se complicado, porque eu não consigo criar mais horas. E acho que é nesta perspectiva que começa a surgir esse querer abrir o próprio espaço. Por acharmos que, ok, o meu valor hora aumenta,
E a realidade é, será que aumenta mesmo? Ou será que ao fim não dará o mesmo resultado? Mas isso são outras questões também mais à frente. Mas aí é fácil. Agora, desde o querer até dar o passo, a pessoa tem mesmo que se focar não só na entrega técnica, mas em conhecer todo esse processo. Então tenta no local onde estás entender como é que as coisas se fazem. Tenta perceber como é que o ginásio atrai clientes, tenta perceber como é que a malta que é comercial faz o fecho para o ginásio e tenta aprimorar o teu fecho. Por isso, baseia-te em números. Eu gosto muito daquela frase, eu não sei quem é que a disse, que é sem dados tu és só uma pessoa com uma opinião. Então, eu acho que tenho um fecho bem, ou eu acho que tenho uma boa entrega técnica, ou eu acho que sou bom profissional, ok, isso é a tua opinião. Mas será que os outros te percebem assim? Será que os números demonstram que tu és assim? Então é preciso ter métricas. E quase toda a gente que abre o seu próprio espaço, falta este conhecimento mesmo. E não é por mal nem nada, mas ainda é um território desconhecido. Então é preciso começar a entender que métricas são estas, como é que eu o posso fazer, qual é que é a melhor forma de o fazer ou a mais eficiente. Então convém entender o ginásio, entende o pensamento e como é que vê o dono do ginásio tudo isto e conhece pelo menos 3 realidades diferentes. Porque o primeiro pode não dar resultado, então temos que mudar. Se só conhecermos isso, estamos limitados. Bom. Eu concordo e essa perspectiva é muito interessante e nunca tinha pensado dessa forma, mas depois ao mesmo tempo olho para o meu exemplo e vejo que, por exemplo, a minha grande escola em termos de negócio, vá das bases, foi realmente o ginásio. O ginásio foi onde eu aprendi muito sobre ok, quais é que são os números que eu, enquanto personal trainer, tenho que ter sempre na ponta da língua, o que é que eu tenho que medir, não é? Tipo, quantos contactos é que eu faço, dos contactos que eu faço, quantas marcações é que eu consigo, dessas marcações que eu consigo, quantas é que vêm e comparecem, das que comparecem, quantas é que eu fecho. E isso é uma base que quem estiver atento, mesmo trabalhando num ginásio, quem estiver atento consegue beber muito dessa base e aplicar um dia mais tarde. Uma das coisas que mais me faz confusão é quando eu pergunto a um PT qual é que é a tua taxa de conversão, ou qual é que é a tua taxa de marcação, ou de comparência, o que seja. Aqueles números tipo, meu, tu podes não saber mais número nenhum, mas estes tu tens que saber. Pelo menos. Porque senão tu ficas sem 5 clientes ou precisas de 5 clientes. Como é que tu fazes? Qual é que vai ser o teu plano de ação? Vou fazer mais telefonemas. Ok, mas quantos, não é? Quantos telefonemas é que precisas de fazer? Para fazeres quantas avaliações? Para fechares quantos PTs? Então, não saber estes números, mesmo trabalhando num ginásio, e eu acho que aí pode estar um problema, não sei se tu concordas comigo, que é o conforto que acaba por se ter quando se trabalha num sítio onde aquilo bem ou mal vai pingando qualquer coisa, não é? Vai pingando um contacto, vai pingando uma avaliação, vou fechando, vou retendo e ando ali e por isso não me preocupo muito com essas métricas, nem dou importância, até ao dia que eu percebo e dou de caras e bato com a cabeça que realmente se calhar é preciso. Este canal é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Prescreve treinos de forma simples e rápida e disponibiliza-os aos teus alunos numa app 100% personalizada com o teu nome e marca. Clica no link que está na descrição e experimenta grátis. Sem dúvida, ou seja, essas métricas são muito importantes e é mesmo como disseste que é. Se nós estamos num sítio onde aquilo com facilidade cai, nós não sabemos qual é a dificuldade. Há uma pessoa que me ajudou imenso a crescer neste sentido, ou seja, na parte empreendedora, a entender todo o processo, que hoje em dia ou seja, é ali um sócio, é o Frederico Silva, de Gaia. Uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, porque ele fez-me crescer imenso nesse sentido. E eu tenho como um exemplo, ou seja, até mesmo a ti, Fábio, eu tenho como um exemplo porque noto que houve ali um trabalho imenso e houve uma compreensão tal
que permitiram chegar a um patamar onde eu olho e digo, pá, o que é que será que ele fez e que faz que conseguiu chegar ali? Enquanto acredito que o facto de se desconhecer desconhecer esse trabalho, porque nós não somos ensinados o que é que faz um gestor, o que é que faz um empreendedor. Nós não conhecemos como é o dia a dia. E esse desconhecimento, por vezes, leva-nos a pensar que talvez seja fácil, talvez não faça muita coisa, não tenha muito trabalho, quando na realidade é precisamente o contrário. Só ter ideias. Exato. Quando é precisamente o contrário. Tem um trabalho gigantesco. É quase estar numa luta de boxe em que em 8 rounds uma pessoa leva pancada e em 2 rounds tem sucesso. Portanto, a probabilidade de ganhar está sempre contra nós. E às vezes isso faz, ou seja, o ver a pessoa com sucesso, e o sucesso é relativo, mas ver a pessoa num patamar mais elevado, por vezes até parece fácil. E esse desconhecimento leva a que haja, se calhar, essa interpretação errada de é fácil. Então é quase abrir o espaço, vai para o próprio espaço e é acreditar no marketing da fé. Que é, eu tenho fé que o cliente vai entrar pela porta. Só que Exato. não é assim. Então há métricas que são base. E essas que disseste, isso é a base mesmo. É mesmo preciso saber medir e ter ideia delas. Porque senão, ok, eu preciso de fazer, eu tenho uma taxa de conversão de quanto? 5%, 10%, 20%. Se eu tiver os 10%, em 100 pessoas que me cheguem e que eu avalie, eu fecho 10. Então, se eu tenho que ter 30 clientes, eu vou ter que fazer entrar pela porta 300 pessoas. 300 pessoas é muita gente, não é? Então, é mesmo preciso controlar as métricas. Boa. Olha, qual é que foi o momento mais difícil que tiveste de lidar até agora e de que forma é que isso te ajudou? Bem, isso é uma excelente questão. É uma questão que eu faço muitas vezes à malta. O momento mais difícil que eu passei até agora. Talvez ali o momento do Covid tenha sido complicado, muito complicado, e se calhar aqui o arranque da clínica. Eu poria os dois par a par, porque no Covid eu era sócio da Boxe em Braga, e foi um momento onde de repente tudo aquilo que era o nosso ganha-pão fechou. Então quase que houve ali uma reinvenção, e isso foi um momento que me deu uma clareza enorme, que é aquele pensar que se eu estou totalmente dependente disto, eu estou tramado. Porque foi uma coisa tão simples que nós tivemos que nos reinventar. Felizmente acabou por correr bem, mas foi um momento muito difícil de superar, e até conseguimos, lá está, na altura com desconhecimento, assim, muito desconhecimento dessa parte, até conseguimos chegar às novas pessoas, muito pelo trabalho que fizemos. E depois aqui o arranque da clínica, porque apesar de nessa altura o know-how ser outro, a maturidade ser outra, e já conhecer o processo e ter métricas de outras clínicas, porque esta era a 4ª clínica. Então ter as métricas é sempre aquela questão que é, a minha vida está aqui. E este não é um projeto, este é o projeto. Então aquele arranque não foi nada fácil, e foi mesmo ter que pôr mãos à obra e ter que fazer esse processo comercial todo. E foi muitas chamadas, e a realidade foi ouvir muitos não, porque a nossa campanha nós devemos ter recebido, se eu me recordo, em 2 semanas nós recebemos 250 a 300 leads. Ou seja, foi de segunda a sábado a fazer chamadas, a fazer agendamento de avaliações, agenda e faz avaliações.
e sempre com aquela ideia na cabeça de que, ok, são as 300, a nossa taxa média de conversão estava nos 20%. Uau. Portanto, nós íamos conseguir fechar 60 clientes à partida. Então em 100, nós temos que ouvir 80 nãos. Em que esses nãos podem ser os primeiros 80. E é levar a pancada e lidar. Ok, vamos à procura do sim. Vamos à procura do sim. E procura o sim. Então isso foi muito difícil. E de que forma é que tu sentes que isso te ajudou? Ou seja, de que forma é que isso também te fez crescer? Que lições é que tu aprendeste? O que é que isso te deu a ti enquanto pessoa e enquanto profissional? Primeiro foi um passo grande naquilo que é, porque eu não, lá está, como sou introvertido, eu não gosto de fazer chamadas, tipo, mesmo com a minha namorada, tipo, eu não gosto de falar ao telemóvel, não gosto de estar em chamada, não, prefiro a mensagem. Yeah. Mas isso retirou-me tudo isso, ou seja, o volume foi tão grande que é do género, tem que fazer uma chamada, ok, pega e faz, está aqui, e já o script já está aqui, já sai, já é natural. Exato. Então há muito menos problema ou menos dificuldade nisso, é uma tarefa, tem que se fazer. E fez-me crescer muito nesse sentido, ou seja, mesmo a forma de eu me conseguir expor melhorou imenso, a minha comunicação, a forma de comunicar melhorou imenso, portanto só me trouxe coisas boas. Hoje em dia, se puder evitar fazer uma chamada, evito, mas isso ainda já acho podes delegar, não é? que sim, de momento ainda não, porque ainda sou eu que, não sou só eu, mas Ok. somos dois que fazemos isso. Ok. Portanto, ainda faço o processo, mas está-se a construir isso, que Boa, é começar a delegar, boa, faz parte do processo. boa. Olha, o que é que tu sentes que está mal e precisa de ser resolvido na nossa área? Obviamente precisávamos de muita mais gente a fazer exercício, mas eu gosto daquela premissa também de que sempre que apontamos um dedo, nós temos 3 para nós. Então a primeira coisa que temos que mudar é nós mesmos, profissionais. Nós temos que ser um bocadinho mais críticos com a informação, mais uma vez o deixar de ser zombies, ser mais críticos com a informação e não sermos, por um lado, é ser mais crítico com a informação, mas ser menos crítico com o meu par. Porque nós temos a tendência sempre de criticar o próximo e dizer que eu sou melhor que aquele porque ele. Não, tipo, somos diferentes. Nós não sabemos a história do outro, não sabemos qual é que foi a escola dele aprender. Nós podemos ter aprendido por escolas diferentes que nos dão visões diferentes do exercício e que o resultado é o mesmo. Nós simplesmente não conhecemos o outro lado. Então, primeiro, ou até, desculpa interromper-te, ou até estão em estágios de conhecimento diferentes, não é? Ou seja, eu posso estar na minha formação base e aquilo que me passaram é isto, então é isto que eu, não é? exatamente, sem dúvida. Até porque, não é? Se nós só temos o martelo, só vamos saber bater com o martelo. Então, principalmente no exercício, há N ferramentas e a verdade é, se nós entendermos qual é que é a consequência de usar aquela ferramenta e qual é que é o mecanismo que leva a essa consequência, nós se calhar ficamos com uma visão diferente para o que é que aquilo serve e percebemos que em contextos diferentes nós vamos usar coisas diferentes. E muitas vezes é isso, aquele PT está a usar uma ferramenta diferente da minha, que eu não conheço e ouvi alguém dizer que aquilo era mau e eu acredito como se fosse Deus, como se fosse uma fé, que aquilo é mau. Então eu acho que esse é o primeiro passo, nós deixarmos de criticar o outro. Eu tenho uma história que conto muito nas formações, que foi quando eu estava no Fitness Hut, tinha acabado de lá chegar e tive um cliente que encaminharam para mim, porque ele estava lá, procurava PT e eu estava livre, encaminharam e ele veio ter comigo e disse-me assim, era um senhor brasileiro, ele disse-me assim, eu quero começar a fazer 2 sessões por semana, de 15 minutos cada sessão, de alongamentos, porque eu sinto que estou a perder a minha elasticidade, e eu só quero os 15 minutos porque aquilo que eu vejo dos PTs é muita conversa e pouco treino.
Então eu fiquei tipo entre a espada e a parede, que é, olhando ao cenário de fora, eu tinha várias opções. A primeira era, eu deixava o meu ego vencer e dizia que sim, eu sou diferente dos outros e comigo não há conversa e é só treino. E aí eu punha em causa todos os meus colegas. A segunda era, eu ia debater com ele porque é que os alongamentos não era a melhor opção para ele ganhar amplitude de movimento. E tinha a terceira, que foi a que eu tomei, que apertei a mão e disse, muito bem, terça-feira às 7, está bom para si? E começamos assim. E é esta ginástica que nós temos que ter enquanto profissionais, porque nós temos que agarrar a pessoa, que lhe mostrar primeiro confiança em nós e depois mostrar o caminho certo. Por Nesse isso, caso, acho que sim. gostava que aprofundasses mais esse caso, porque acho que tem mais valor a ser tirado. Porque tu deste essas três opções e depois dentro dessa terceira opção, que é muito bem, então vamos começar aí, depois qual é que foi o trabalho que tu fizeste com esse cliente para o levar para o caminho que tu, ou seja, que tu achas que é o melhor para ele, não é? No fundo. Exato. E até, olha, vou começar pelo fim, porque foi o resultado final. Foi uma pessoa que esteve comigo até ao ano passado, porque eu deixei de estar em Braga, não é? Com o projeto em Guimarães e tudo mais, eu deixei Braga e ele esteve comigo até ao ano passado, que foi até eu sair de lá. E pelo caminho, ele hoje em dia ainda vai ao ginásio todos os dias, e quando eu digo todos os dias é de segunda a segunda. Ele já o fazia, mas ele só fazia passadeira, só ia meia hora para a passadeira, uma hora. Neste momento ele continua a ir de segunda a segunda. Eu cheguei a dar treino à filha dele, cheguei a dar treino à mulher dele, e houve uma fase, e ele ainda continua a fazer isso, ele registou todos os treinos que teve comigo, todos, a sessão toda, os exercícios, as repetições, todos, Documentação. tudo. E ele tem também umas notas no telemóvel, onde registou o peso dele durante todos os dias, durante este tempo. Incrível. Muito bom. E é uma pessoa que hoje em dia tem 76 anos. Portanto, foi há 3, 4 anos, ou seja, tinha 72. Muito bom. E ele nestes dias que vai, há 3 dias, que acho que é segunda, quarta e sexta, o treino que eu lhe dava à terça e à quinta, ele replicava com 4 pessoas à segunda, quarta e sexta. Ou seja, aquilo que eu lhe entregava, ele passava a mais 4, 5 pessoas que faziam isso 3 vezes por semana. E hoje em dia ele vai ao ginásio, faz passadeira e faz um circuito de musculação. Agora, como é que eu cheguei até aí? Eu combinei a sessão com ele, então o que eu fiz foi, ok, ele quer sentir o músculo a alongar, aquele alongamento que se sente o músculo, aquela sensação no fundo de contração. O meu pensamento foi, como é que eu vou entregar esta sensação, mas de uma forma que eu sei que para ele é benéfico. Então, basicamente, o que eu fiz foi começar a fazer isométricos nos extremos das amplitudes. Onde nós temos um copo que está meio cheio ou meio vazio. De um lado eu tenho um músculo que dá a sensação do alongar, mas do outro lado eu tenho um músculo a contrair. Então foi o que eu fiz. Comecei a fazer isso no extremo e a minha comunicação era para ele sentir aquela zona a esticar. Exato. Então o meu feedback era esse, ok, senta aqui a esticar, perfeito, vamos tentar empurrar aqui mais um bocadinho para ter mais sensação. E comecei por aí aos poucos, de repente fui introduzindo aqueles exercícios que são chamados de mobilidade, ou seja, algo mais dinâmico, ele foi gostando, automaticamente é assim, para uma pessoa de 72 anos, isso é trabalho de força e ele vai ver benefícios. Ele começou a sentir esses benefícios e eu comecei de vez em quando, olha, vai um agachamento agora. E ele começou a fazer. E nós sabemos que isso começa a ter uma libertação de endorfinas, que dá prazer. Então ele começou a ter prazer em fazer isso e a ver cada vez mais benefícios. Porque eu estava a respeitar
um princípio da sobrecarga progressiva desde a sua base, da sua essência, a começar com uma ação estática, até o colocar carga mesmo e aumentar a carga que lhe estou a impor. E ao mesmo tempo, ele sempre foi uma pessoa, é raro ver uma pessoa assim também, que eu fazia um post nas redes sociais, ele ia ler e na sessão seguinte ele dava-me o feedback. Tipo, o que é que estava bem, o que é que não estava. Os meus vídeos, a mesma coisa. Ou seja, eu cresci imenso também com ele. Exato. Pronto, e depois isto levou a toda esta questão que ele sentiu-se sempre muito bem, confiou em mim. Hoje em dia é o meu melhor comercial, porque onde quer que eu vá, que ele esteja, ele diz que eu sou o melhor PT do mundo. Então foi mesmo no ginásio, eu cheguei-lhe a oferecer uma toalha minha com o símbolo, ele entrava e mostrava, portanto era o meu melhor comercial que ali estava. Então foi dessa forma, foi não por eu dominar de uma perfeição a prática, digamos assim, mas pela forma como eu penso aquilo que podemos aplicar, que consegui de uma coisinha tão pequena passar para algo tão grande. Ou seja, eu numa pessoa conseguia estar a tocar nele e em mais 6 ao mesmo tempo. Então eu acho que isso é incrível. Eu acho que há várias lições a tirar daí e lições muito, muito importantes. E assim, começando pelo geral, é a forma como tu conjugaste a parte de compreender um ser humano, não é? Que está a comunicar contigo e que tens a sua bagagem de crenças, a sua bagagem de... Lá está, aquelas crenças que os PTs treinar durante muito pouco tempo e falar a maior parte do tempo, ou seja, ele já vinha com essa crença, já vinha com a crença que queria era alongar e que alongar é que era bom, etc. E tu conseguires pegar nisso, dizer muito bem, é isso que eu lhe vou entregar, mas depois ao mesmo tempo conseguir compreender quais é que são as progressões que eu tenho que ter para levá-lo a isto. Eu acho que essas lições são muito, muito importantes e muitas vezes eu acredito que isso falhe no sentido de não, eu é que sou o especialista, vamos fazer isto porque isto é o melhor e ponto final. E há essa intransigência e esquecemos que, ok, que as pessoas não são técnicas, mas elas vêm com crenças na mesma. Elas vêm com uma bagagem de crenças, seja lá de onde for, ou porque viram na internet, ou porque viram um influencer XPTO, não interessa, mas nós não lhes vamos mudar essas crenças ali, naquele momento. Isso só vai gerar choque, não é? Só vai gerar um choque se lhe dissesse assim, não, você não vai fazer nada disso, porque isso não é bom para si. O que é bom para si é isto, e vamos treinar 1 hora por sessão e ele dizia assim, não, mas não é isso que eu quero, não é? Não é isso que eu acredito. Então, tu deste-lhe a oportunidade e deste-te a ti a oportunidade para lhe mostrar o caminho, não é? No fundo é um pouco por aí. O que me leva aqui à segunda questão, que é, e tu estás a fazer esse trabalho com os personal trainers, o que é que te levou a criar a tua própria plataforma de partilha para outros PTs? O que é que te levou a criar a tua academia? Também é uma boa questão. E permite-me só fazer aqui um parênteses, ainda com a parte anterior, que é essa questão técnica, mesmo sermos, ou seja, nós sermos o especialista, por um lado também é importante, porque sem dúvida, o que falta depois é a outra parte da venda. Porque a venda tem 2 momentos. O primeiro momento, vou dividir em 2 momentos. O momento comercial e o momento técnico. E eu sempre fui bom, ou fiz sempre o melhor possível para eu no técnico ser o melhor dos melhores dos melhores. Sempre fiz por isso. Mas faltava uma outra parte. E quando me deram a outra parte, foi quando, aliás, até foi aqui no primeiro mês da clínica, onde eu tive 80% de taxa de conversão. 80% de taxa de conversão, ou seja, se eu tivesse 100 avaliações, eu tinha fechado 80. Portanto, eu consegui fechar 80% das pessoas que vieram ter comigo na avaliação. E eu achei aquilo incrível. E foi simplesmente o juntar aquela primeira parte, que é, nós na venda, nós vamos ajudar uma pessoa. Então é entender qual é o problema, quem é, qual é o problema,
como é que ela se via se aquele problema estivesse resolvido. Então é fazer perguntas e é ouvir. E depois na vertente técnica é onde nós também podemos acrescentar valor e mostrar que temos a solução. Mas também só temos essa solução se nós tivermos as nossas ferramentas atrás, onde eu me consigo virar e dizer, ok, para esta pessoa eu tenho esta. E pego. E olha, esta é a solução para si. E viro-me e, se calhar para esta já é outra. E esta é a solução para si. Porque se eu só me virar e só tenho duas, eu vou tentar impingir sempre as mesmas duas. E se calhar vai funcionar para um nicho pequeno, mas na maioria eu vou estar limitado. Então isto depois é um bloqueio e também temos menos conversão. Portanto, aí também é muito importante. Agora, porque é que eu criei esta academia? Também sempre tive aquele pensamento que é, se eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, e eu viro muito a academia mais numa perspectiva de lesões e relacionado mais com isso, com o próprio exercício focado na dor e na patologia, porque é onde eu acredito que nós realmente fazemos a diferença perante o conhecimento técnico. Não é desvalorizar a vertente estética, também é importante, mas eu acredito que a importância do conhecimento técnico nessa parte não seja tão grande. Também pode ser uma crença minha, mas eu não revejo tanta importância aí, porque se houver uma medição de volume de treino e se houver um ajuste nutricional, se o volume de treino for incrementado e o ajuste nutricional mediante o objetivo, nós conseguimos o resultado. É só preciso a pessoa cumprir. Por isso, depende muito mais dela de cumprir do que da nossa capacidade de prescrever. Claro que é importante eu saber ajustar, saber motivar, mas não depende tanto da minha especialização técnica. Enquanto que na lesão, pequenos detalhes é a diferença de a pessoa se sentir confortável e a pessoa sentir dor. É a diferença entre eu consigo progredir e eu estou estagnado e não estou a conseguir avançar. Então, o preciosismo do detalhe está muito mais emprego aí. E há uma lacuna muito grande. No caso dos personal trainers, há uma lacuna grande no entendimento da patologia e no entendimento da dor. E que do outro lado, na fisioterapia, há uma lacuna grande na parte da implementação do exercício e na progressão do exercício. Numa fase inicial conseguem, mas depois ainda não conhecem o caminho. Então o meu pensamento foi, se eu conseguir criar alguma coisa onde durante todos estes anos eu felizmente fui tendo sucesso por onde passei e fui conseguindo adaptar-me a realidades totalmente distintas, onde eu acompanhei pessoas em pós-AVC, onde passaram mais de dezenas, se calhar chega às centenas de LCAs a passar pelo processo de recuperação. Eu trabalhei com pessoas que estavam em fase de tratamento do cancro. Eu trabalhei com algumas doenças que são algumas doenças da parte do foro neurológico e muscular que provoca atrofia, que são tipo uma em 10 mil ou uma em 100 mil. Também tive a sorte, entre aspas, porque Claro. não é sorte nenhuma, não é? Mas tive a sorte de apanhar esses casos. E trabalhei na performance desportiva, ou seja, eu toquei nos extremos do nosso espectro. Então eu consegui sempre moldar-me. Se eu conseguir criar algo onde eu consiga chegar ao máximo número de profissionais possíveis e mostrar-lhes toda esta visão e passar um bocado daquilo que é a ciência para a prática, e eles de facto verem que um artigo pode nos dar diferentes caminhos, eu acredito que consigo ajudar muito mais pessoas. Porque se eu estiver no terreno, eu só ajudo no máximo 10 pessoas por dia. E já estou no meu headline. Se eu tocar em 10 profissionais, se cada um deles for 10 horas por dia, estamos a falar de 100 pessoas. Se eu tocar em 100 profissionais, isto depois é escala.
Exato. Então foi nesse sentido que eu quis criar e avançar com a Boa. academia. É uma excelente perspectiva e eu partilho-a também, porque vejo as coisas dessa forma também, que é, com aquilo que eu estou a criar, também eu olho para o resultado de quantas pessoas é que estão a ser impactadas por esse trabalho. É a economia de escala aí a funcionar na perfeição e revejo-me muito, muito nisso. De que tu tens uma particularidade que eu acredito que possa ser uma vantagem para quem decide ser acompanhado por ti, tirar as tuas formações ou entrar para a tua academia, aquilo que seja, que é tu consegues ser ao mesmo tempo uma pessoa com conhecimento técnico incrível e super técnica, mas por outro lado também consegues entender toda a outra vertente que é necessária para capitalizar esse mesmo conhecimento. E muitas vezes aquilo que eu vejo de pessoas que são, sei lá, que são mais técnicas, que é técnica e ponto, e técnica é tudo e pronto, não é? No fundo. E vendas, isso é o diabo, e eu nunca tive que vender, e não sei o quê, quando na verdade eles estão sempre a vender, mas através de outro tipo de técnica de venda, não é? No fundo. Mas isto vai-me levar à questão que é: como é que tu sentes que a parte técnica também pode ajudar os PTs a faturar mais ou a vender mais? Como é que achas que isso pode potenciar também essa parte? Porque, sim, as vendas e o marketing e tudo mais conseguem potenciar aquilo que é o conhecimento técnico e capitalizá-lo, mas eu também acredito que o contrário seja verdade. Então, como é que tu achas que isso é possível? Ou de que forma é que isso é possível? Excelente questão. E eu também já fui assim. No início, eu também a venda e eu nem pensar. Eu não gosto de vender e sei impingir. Mas não, na realidade, a venda é ajudar. Nós estamos a ajudar alguém. E de facto, no fundo, eu vendia, não é? Pelo conhecimento técnico. Eu tinha um resultado, mas o meu resultado foi melhor e podia ter sido mais cedo melhor se eu tivesse aberto a porta ao resto. E o conhecimento técnico, eu sou e vou ser sempre defensor disso, que é, numa perspectiva de venda, pode-nos ajudar a ter questões mais precisas. Por vezes, conseguir entender melhor o que é que a pessoa sente, o que é que ela está a passar, e conseguir-me focalizar e direcionar com as perguntas de maneira a que a pessoa percepcione valor. E a pessoa chega a um ponto que começa a pensar, não, realmente, ele tem razão. Como é que ele me perguntou isto? Como é que ele sabe? Isto é percepção de valor. Então, nós estamos a desbalancear aqui a equação, mas para o lado positivo que é o nosso, que é o valor. E depois, em toda a forma de abordagem da parte final, da recomendação para a pessoa, do que é o perfeito para ela. Nós aí conseguimos acrescentar imenso valor quanto maior o nosso conhecimento técnico. E acima de tudo, isso obviamente aumenta a probabilidade de fecho, depois é só aquele destrave do valor, de dizer o valor, até porque em termos de confiança, se me perguntassem há 8 anos atrás, tu venderias uma hora tua por 150 euros, por 500 euros, eu tremia por todos os lados. E se hoje em dia me perguntassem, vendia. Claro que sim, porque eu tenho esse valor. Agora tenho que adequar o meu valor ao sítio onde eu estou. Claro. Neste momento, sim, ia para os Estados Unidos e se calhar cobrava 500 dólares por hora, porque todo o contexto também assim me permite subir muito mais o meu valor e até subir acima da média, que será. Então isso depois torna fácil aquele destrave do valor. E acima de tudo, no momento de retenção, porque nós na venda temos a solução, ou apresentamos a solução, mas se depois desta solução apresentada a entrega não for de encontro à expectativa, aquele cliente perde-se. Então o seu tempo médio de vida vai ser menor. Significa que eu tenho que ter um funil bem grande aqui, porque se o meu funil lá em baixo não está tapado e está tipo água a correr,
ou entra muito em cima, ou então o meu garrafão não enche. Está furado o garrafão. Então, se eu conseguir ter o gargalo do garrafão bem aberto e conseguir tapar um bocadinho o buraco, porque vão haver sempre desistências, por muito que nós queiramos, há sempre, não há hipótese. Podemos melhorar e aprimorar e tentar que isso seja o mínimo possível. Ou, digamos que é pender a sorte para o nosso lado. A sorte acontece, mas eu posso tentar desequilibrar a balança para o meu lado. Então vou fazer o máximo possível. Isso acaba por gerar muita retenção. E eu retive pessoas durante... Eu trabalho há 13, eu retive pessoas durante 13 anos. Quando fizer 14, durante 14 e por aí fora. E aquelas que eu não retive foi porque eu saí do sítio onde estava. Tive perdas, claro que sim, não é? Óbvio. Pá, mas a minha retrospectiva é o que é que eu fiz que possa ter potenciado a perda. Isto é muito importante, a introspecção e a autoavaliação, que é o que é que eu podia ter feito diferente. Se calhar relaxei naquela sessão, se calhar dei aquela pessoa como certa, porque já havia confiança, e em algum momento eu relaxei na minha entrega. Portanto, o técnico nisso é muito, muito importante. Mesmo. E às vezes até ter o ónus de colocar, por exemplo, ter uma avaliação feita pelos próprios clientes, não é? Porque muitas vezes uma coisa é a minha autoavaliação, outra coisa é eu ter os meus clientes a avaliarem o meu trabalho e a darem-me os seus feedbacks e a darem inputs que eu possa melhorar, não é? E o que tu falaste faz todo o sentido, até porque, resumindo, é a entrega, ou seja, o momento da entrega em si, já ultrapassando a parte da venda, o momento da entrega em si acaba por ser uma venda que nós estamos a fazer continuamente, mês após mês após mês. E exatamente. Quanto melhor nós retermos, é mais um cliente que eu vou estar a vender. Não é um novo cliente, mas eu estou a vender ao mesmo cliente, ao fim e ao cabo, não é? Estou a vender ao mesmo cliente. Se ele vai renovando mês após mês, ano após ano, estou a vender ao mesmo cliente. Isso é muito importante para o negócio e para a estabilidade e para não estar sempre preocupado em ter que ir atrás de mais clientes, enquanto se eu estiver mais estável, eu consigo estar mais tranquilo também, consigo estar a dar um melhor apoio aos meus clientes e a crescer também, se for caso disso. Então acho que é um ponto top aí que tu tocaste. Que conselhos darias a um estudante universitário inteligente e orientado que esteja prestes a entrar no mundo do fitness, que esteja prestes a entrar no mundo do trabalho? Um estudante inteligente e orientado. Primeiro que nós temos que ser mais espertos que inteligentes. Porque, não numa perspectiva má, obviamente, numa vertente positiva, que é nós temos que entender como é que as coisas funcionam. E que nem sempre o by the book é mesmo assim. É estar aberto a experimentar e ver o resultado e ver se funciona. Mas acima de tudo é para não ter medo, e o momento de errar é agora no início, porque se ele está a começar, primeiro, se do outro lado souber que está a começar, vai ser mais compreensível o erro. E ouvir todos os feedbacks e mais algum. Entender que o feedback não é algo negativo. Quando lhe dão um feedback é porque se preocupam com ele. Aquele cliente que ele achar que este gajo é um chato, este gajo chama-me a atenção naquilo, esse não é o chato, nem esse é o cliente que está mais interessado em ti. É o cliente que te dá mais valor. E de todas as pessoas que vão estar acima de ti, preocupa-te em entender como é que elas chegaram lá e a ouvir todos os feedbacks possíveis sobre elas, que elas te podem dar. Porque se ela te dá um feedback sem tu pedires, é porque se preocupa realmente contigo. Sem dúvida. Porque senão não quer saber e independentemente de tudo, está-se a marimbar. Agora, retira o ego de lado, porque nós levamos muito o ego e sempre que alguém nos dá um feedback, nós tendemos a levar isso como algo pessoal. Quando na realidade não é, só te está a tentar ajudar.
E às vezes, se calhar, a outra pessoa que deu o feedback até nem tem a melhor comunicação possível, mas que no fundo ela não está a ser agressiva, não está a ser mal educada, não está a ser rude, não está a querer rebaixar. É a forma que ela tem de comunicar. Porque Bom, se calhar ainda não estudou a comunicação ou ninguém lhe disse que, olha, obrigado pelo feedback, mas se não te importares da próxima vez, fala-me noutro tom ou não sim. digas isso dessa forma, porque me afetou. Mas a primeira palavra foi o obrigado, Ou às porque vezes, aquilo foi sim, uma exato. ajuda. Ou às vezes até tentar explorar melhor o feedback, ou seja, olha, muito obrigado pelo feedback, não percebi muito bem o que é que quiseste dizer, consegues-me explicar melhor, Exatamente. como é que eu melhor, ou seja, tentar também ter Excelente. essa curiosidade e esse sentimento de não vou só ouvir e agora vou calar-me e vou embora, mas sim tentar aprender com ele Exato. e agora, pelo contrário, que conselhos é que devem ignorar? Pá, conselhos que devam ignorar. Acima de tudo, conselhos que são verdades absolutas. Tipo, o único caminho é este, ou a única forma de fazer é assim, comigo funcionou, por isso contigo também vai funcionar. Tudo que for uma verdade absoluta, desconfia. Boa, Ou confia desconfiando. boa, boa, gosto. Essencialmente, acho que é isso. Gosto. Olha, imagina que me vais abrir as portas da tua academia. Imagina que eu sou um personal trainer que está aqui a querer elevar o conhecimento técnico. Imaginando que tu me vais abrir a porta para me mostrar o que é que há lá dentro, ou seja, o que é que eu vou Uhum. encontrar quando passar pela tua porta aí para dentro, o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou aprender, como é que eu vou aprender também, o que é que isso me vai trazer a mim enquanto profissional. Em termos técnicos, vais aprender muito e vais entrar um bocadinho na minha mente e perceber o que se passa cá dentro e como é que eu vejo o exercício. Ou seja, estão lá aulas já desde a base, entender qual é que é a base de prescrição, no fundo a força, entender como é que é a força, o que é isto da força, e depois começar a perceber como é que o corpo funciona, ou seja, ter ali algumas bases da biomecânica e dar uma visão sobre o exercício de uma perspectiva mecânica. E depois, ainda estão a ser lá também colocadas aulas, porque isto está sempre em constante atualização, que irão dar uma perspectiva mais de movimento, que são as duas grandes correntes no exercício, que é, há quem tenha a visão puramente mecânica e acha que a parte mecânica é a solução para tudo, e depois há a malta do movimento e o movimento é a solução para tudo. Como eu não sou fundamentalista, eu conheço as duas e sei que em contextos diferentes elas fazem sentido. Então, vais aprender tudo isso, para além de que depois vais aprender como é que algumas ferramentas funcionam e em que sentido, ou em todo o meu histórico, porque também é baseado no meu histórico, aquilo foi colocado em prática e teve que resultado, ou que resultado é que te pode dar. Para além de que todos os artigos que vão saindo sobre diferentes áreas vão sendo colocados lá também com um resumo, um vídeo e numa perspectiva de dar sempre uma recomendação prática, ou seja, o que é que este artigo te pode ajudar na tua prática. Excelente. Para além disso, a partir agora de julho, não sei quando é que vai sair aqui o episódio, mas a partir de julho vão começar a ter 2 horas por mês em que estarão reunidos comigo via Zoom, ou seja, online, onde será dada uma aula ou são tiradas dúvidas relativamente a qualquer coisa. Essa é a maior proposta de valor, Top. porque têm ali 2 horas muito boas para mim. E irão haver também assim convidados especiais lá com aulas sobre diferentes temáticas, que é sempre importante o profissional saber. Boa, boa, boa. Por isso, pessoal, só não aprendem se não quiserem. Basicamente é isto. Sem dúvida. Sem dúvida. Rafa, aqui para terminar, se pudesses ter um enorme cartaz luminoso em todo o lado, com qualquer coisa escrita, o que é que seria? Assim, uma mensagem para o mundo. Neste caso, vá, para os personal trainers. O que é que tu Um metias? enorme cartaz. Pá, eu vou manter o meu slogan que tenho gostado de usar, que é não sejas zombie. Ok. Acho que vou manter isso. Boa.
Rafael, olha, muito obrigado mesmo por esta conversa. Acho que foi excelente e tocaste aqui em pontos que eu considero fundamentais aqui para a evolução dos personal trainers em Portugal. Por isso, muito obrigado pelo teu contributo e continua aí com esse projeto, porque sem dúvida nenhuma que estás a ajudar muita gente e tenho a certeza que vais ajudar ainda muito mais. Portanto, só me resta agradecer-te e deixar-te as últimas palavras. Agradeço também de volta e também te dou os parabéns por todo o projeto e mesmo pelo software que desenvolveste, está incrível, está mesmo Obrigado. muito bom. Tem ali coisas que acho que muita gente ainda não está a perceber e tu certamente quando eles perceberem tu já estás noutro patamar porque já estás um passo à frente, estás na parte da inovação e que também ajuda muitos PTs a facilitar a entrega, ao mesmo tempo que aumentas o valor daquilo que eles entregam, porque uma coisa é entregar um PDF, outra coisa é ser ali uma Exato. aplicação com os vídeos e tudo, por isso são sempre formas de acrescentar valor. Por isso dou-te os parabéns também por todo Obrigado. o trajeto e agradeço também aqui o convite. Ok, Rafael, estamos juntos. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido ou estarem a ouvir, não sei, depende de onde estão a consumir o conteúdo. E vemo-nos no próximo episódio.